Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, filhos de Deus! Esperamos que estejam todos bem, de onde quer que nos vejam ou de onde nos escutem neste momento, em mais uma edição do programa Diálogos. E eu já vou aproveitando para convidá-los a se inscreverem neste canal, a compartilharem este conteúdo e também a acionarem as notificações, para que fiquem sempre por dentro de todas as nossas atividades por aqui. Mas eu não estou sozinha, né? Estou com um time brilhante de orientadores e que vou apresentar, fazer as boas-vindas neste momento. Então, muito obrigada, leitor da sede internacional, Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui neste Diálogos, né? Então, com você, Roberta, e os nossos queridos amigos, a preletora Deise, preletor Crasso. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, preletora em grau sênior, Deise Cáceres Bertolino, da Regional PR Curitiba. Boa noite, queridos amigos, muito obrigada. Uma honra estarmos juntos nesta noite, né? Para diálogos. Muito obrigada, preletor Carlos, preletor Crasso, querida Roberta. Muito obrigada. Muito obrigada. Preletor em grau sênior, Crasso de Oliveira, da Regional MGBH Caiçara. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Roberta, preletor Carlos, preletora Deise. Um prazer imenso, poder falar um pouco mais sobre essa filosofia da Seiichi-no-ie. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. E juntos nós desejamos que cada um de vocês sintonizem com as palavras da verdade, essa verdade que realmente transforma, para que nós possamos progredir mais e mais neste programa, nesta edição que tem como tema Meus Desejos e Minhas Orações. Então, vamos dar início, preletores? Com toda certeza. Com certeza. Bora lá. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa, né? Então, quando a gente fala de desejos, de orações, uma das perguntas que podemos nos fazer é o que é um desejo sincero? E aí, preletor Carlos Alberto, o que é um desejo sincero? Nossa, então, muito boa essa pergunta. Também quero cumprimentar, né, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando nesse momento. Talvez nunca se foi tão necessário como nos dias de hoje a gente saber conceituar claramente o que vem a ser o verdadeiro desejo. Talvez para que a gente entenda melhor ou possa responder essa pergunta, querida amiga Roberta, né, líder da iluminação Roberta, né, a gente precisa conseguir conceituar o que vem a ser o homem verdadeiro. Porque se eu achar que o homem verdadeiro é essa vestimenta, esse corpo carnal aqui, então a resposta será uma. Mas aí, com certeza, a probabilidade de errar será muito grande. Então a gente precisa partir do princípio que este corpo carnal ele é a vestimenta do eu verdadeiro, que é um ser espiritual. Então, quando eu me conceituo como um ser espiritual, então eu começo a ter uma probabilidade maior de acertar se aquele desejo que eu tenho é um desejo egoístico, é um desejo que vem da concepção materialista, ou é um desejo que vem do fundo da alma. Um verdadeiro desejo, ele deverá estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Mas como saber o que é a vontade de Deus?
é simples. Esse desejo que você tem, ele prejudica alguém? Ele atrapalha a vida de alguém? Ele empaca a vida de alguém? Ou, através da concretização deste desejo, você consegue não só você ser feliz, mas proporcionar àqueles que estão ao seu redor também coisas boas. Isso daí é fundamental a gente entender. Talvez tem outras coisas, com certeza os meus amigos aqui que estão presentes têm muita experiência, tanto nas suas vidas práticas, né, enquanto religiosos, poderá com certeza complementar isso, querida Roberta. Sem dúvida. A senhora tem alguma contribuição nesse sentido para a leitora Deise? Então, também quero cumprimentar a todos, né? Nesta magnífica noite, estarmos falando aqui sobre desejo sincero, e agora, ouvindo o Pretor Carlos, me lembrei, quando eu era muito jovem, né? Mais jovem, né? Eu li o livro dos jovens, do mestre Masaharu Taniguchi, e aí ele fala dos sonhos e dos desejos que nós temos, né? E o que o Pretor Carlos falou, né? O desejo, para que realmente seja um desejo sincero, eles têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Ele tem que ser algo que vai dar benefício ao maior número de pessoas, né? Que jamais vai prejudicar. E aí, quando realmente ele é um desejo bom, um desejo sincero, Deus é o nosso maior aliado e as coisas vêm naturalmente por realmente merecimento. Então, no livro Ciência da Oração, também do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, ele discorre bastante sobre isso, né, Roberta? Sobre esse desejo sincero, que é algo assim que vem de encontro com os desejos de Deus. Perfeito. Perfeito. Pretor Crasso, você teria alguma colocação para complementar esse diálogo? Bom, continuando o que os meus amigos, meus colegas preletores falaram, né? O desejo sincero, ele brota do fundo da alma, né? É aquilo que vem de encontro com a verdade. É algo que vem das entranhas do próprio ser. Então, é uma coisa muito pura. Então, o desejo sincero, ele surge como quando a gente faz uma oração para alguém, né? Que vem aquele desejo. Então, esse é o desejo sincero, aquele que brota do fundo da alma, que vem, sabe, com toda a força, com toda a energia divina. Perfeito. Olha só, né? Ouvindo, né, a Deise, ouvindo o Crasso, dentro dessa questão, e a Deise falou sobre o livro dos jovens. E é muito interessante, né, você que está nos assistindo aqui, esse é um livro que eu recomendaria que você fosse seu livro de cabeceira, né? Independente, embora o título fale, o livro dos jovens, né? Mas podemos dizer que é todo aquele que se sente jovem. Aliás, mesmo aquele que não se sente jovem, deveria ler esse livro para aí, então, saber o que vem a ser o verdadeiro jovem. Jovem não é só aquele da idade, mas todo aquele que tem um sonho, todo aquele que tem um ideal. E no prefácio, aliás, na introdução do livro dos jovens, ali eu acredito que a gente tenha uma forte orientação de como a gente direcionar os nossos desejos ou analisar os nossos desejos para sabermos se eles são verdadeiros, se eles são sinceros. Quando o professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, iniciador da Seichonoye, ele diz o seguinte, sobre o ideal interno que se aloja em nós, e que devemos ouvir esse ideal interno porque ele sempre nos conduzirá para o caminho correto. E que todas as vezes em que a gente desvia desse caminho correto, ele diz, não tardaremos a ouvir, né, uma voz que vem de dentro de nós, que é o sussurro do ideal perfeito, do ideal interno, e que a gente costuma falar a voz da consciência, né? Sabe, tá fazendo a brincadeira, né? Então, ninguém sabe o que foi que você fez. E você, a princípio, está tranquilo, está protegido. Mas é na hora que vai botar a cabeça no travesseiro, aí vem aquela voz de dentro que fala, eu sei o que você fez no verão passado. Aí, sabe, não tem jeito. Né? Então, essa voz, né, que vem, ela só que é uma voz correta, é a voz que vem, sabe, do nosso ideal perfeito, ou seja, vem de Deus.
E essa voz, ela nunca vai nos trair. Então, o professor Marcelo Taniguchi diz que essa voz, aquilo, ela nunca vai fazer como o juízo da multidão. E a gente deve tomar muito cuidado, porque hoje, quando a gente está aí na era da tecnologia, das redes sociais, a gente acaba criando, muitas vezes, uma vida que não corresponde com a vida real. E a gente idealiza ou tem desejos que não correspondem, por exemplo, às vezes, com aquilo que a gente deseja verdadeiramente. Então, quando eu era mais jovem, a gente dividia, às vezes, a sociedade entre ser e ter. Mas já ouvi dizer que agora existe a sociedade, talvez já não seja nem ser e nem ter, mas parece ser e parece ter. Então, que são justamente, ou seja, as coisas das aparências. Então, por exemplo, estamos aqui falando por intermédio de uma dessa rede social, né? E cada um está nas suas casas. Né? A Deise está lá em Curitiba, no Paraná. O Graço está em Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais. Roberta, você está em Fortaleza, no Ceará. E eu estou aqui no interior de São Paulo, em Barretos, né? Bem caipira, de falar porta, porteira, portinha, portão. Né? Então, a gente está aqui e a gente pode apresentar perante as redes sociais o que a gente quiser. Mas, se não for verdadeiro, se não for sincero, vai trazer como consequência uma vida vazia. E hoje é o que a gente mais tem percebido, não só nos jovens, porque quando a gente pensa em redes sociais, a gente pensa nos jovens, mas não, sabe, em toda a sociedade de uma forma geral. E as pessoas cada vez mais vêm se sentindo vazias. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Concordo em gênero, número e grau com o leitor Carlos, porque realmente mudou total a nossa vida, né? Hoje as pessoas estão a maioria está vivendo em função de redes sociais e acabam, às vezes, não conseguindo se desvincular do celular, né? Principalmente do celular. Esses dias a minha filha me ligou do colégio chorando. E eu sou advogada, né? Eu estava numa audiência, aí o juiz estava falando lá e eu mandei mensagem escrita, né? E eu falei, por que você está chorando, filha? Ela disse assim, mãe, eu estou com o celular do meu amigo, meu celular caiu e quebrou. O que vai ser da minha vida? Ela tem 14 anos, a Yasmin. Então, eu disse assim, que bom que não é nada grave. Depois conversamos e voltei para a minha audiência, né? Porque eu percebi que aquilo, para ela, parecia o fim do mundo. Então, nós temos que, inclusive, isso que o Carlos falou, o leitor Carlos falou, é verdade. Mesmo nós que somos jovens há mais tempo, né, que na centenoia a gente não envelhece, a gente fica jovem há mais tempo. E aí, nós também temos que nos policiar, né, para poder externar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E esse nosso tema hoje de desejo sincero é algo que ele vem realmente de encontro com aquilo que a nossa missão como seres espirituais, vivendo esta vida carnal, né, é de dar alegria ao maior número de pessoas, de dar felicidade. O leitor Crasso falou sobre orar, né? E isso é fundamental, a oração, principalmente para beneficiar as outras pessoas, é um dos desejos sinceros mais maravilhosos que nós podemos dizer. Né, preletor Crasso? Com certeza, preletor. Né? E falando desse desejo sincero, né? Enquanto professor, eu tenho muitos alunos adolescentes e às vezes a gente percebe, apesar deles estarem no mundo das aparências, né? Como o preletor falou, tem horas que eles sentem um vazio, que eles não conseguem explicar. Né? Então, o tempo todo expostos, né? À mídia, ao que o outro está falando. Então, é uma exposição tão constante que tem hora que a gente percebe e eles não sabem explicar esse sentimento, como se eles estivessem cansados. Né? Então, e aí é o nosso papel de chegar, conversar, orientar, né? Escutar, sabe? Eles estão precisando muito ser escutados,
e, né, ter aquela palavra certa na hora certa. E não é que eles não conseguem largar a mídia, né? O que também a gente apresenta? O que enquanto pai, eu apresento para o meu filho, né, nesse sentido, né, de uma outra oportunidade? Será que se ele estiver passeando numa praia, ele vai estar com o celular o tempo todo? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, colocar para eles outras oportunidades, né? Para que eles possam ter outras vivências. Então, essa questão do desejo sincero, ela está muito relacionada com essa questão, né? Quem eu sou, né? Eles estão perdidos no ser. Né? Eu acho que isso aí é o ponto principal. Eles estão Sem dúvida. perdidos no ser. Sem Né? dúvida. Eles não estão sabendo onde estão e talvez muitos também não sabem nem para onde vão. Né? Uhum. E aí se perdem no caminho. E aí essa orientação quanto a esse desejo sincero, quanto a identificar o que é um verdadeiro desejo, eu acho que enquanto pai, enquanto líderes, né, religiosos, enquanto professor, eu acho que é um dos papéis fundamentais que nós temos a exercer aí para ajudar essa galera aí. Isso mesmo. Certeza, preletor. Agora, de que forma que a gente pode orar, né, visando a concretização de um desejo sincero, após identificarmos, né, como os senhores colocaram aqui, que esse é um desejo de Deus, que esse é um desejo que vai beneficiar o maior número de pessoas, como é que eu posso proceder na oração para que ele se concretize? Embora até vai parecer que a gente está fazendo o rodízio aqui, mas na verdade não tem uma ordem, né, para a gente estar interagindo. Mas eu tenho ultimamente trabalhado muito com questões de reflexões pessoais, né? Então, com tantas informações que são apresentadas, e durante muitos anos da minha vida eu lidei com jovens, trabalhei com jovens, né? E sou, sem dúvida alguma, acho que como vocês também aí, né, o Crasso, por exemplo, que é professor, que está no meio deles aí, a Deise tem filhos adolescentes jovens, eu também tenho filhos, sou pai de 4 filhos, né, jovens, né, tenho 3 jovens e um adolescente também de 14 anos aqui em casa. Há muitas informações, e essas informações, elas têm grande chance, muitas vezes, de serem informações equivocadas, manipuladas, e até mesmo quando a gente fala de Deus, né? Então, como orar? Mas para a gente, até para orar, a gente precisa repensar o conceito que a gente tem de Deus. Né? Então, como é Deus? Quem é Deus? Né? Então, como que a Seichonoye enxerga Deus? Como a Seichonoye sente Deus? E a resposta é muito simples. A forma como a Seichonoye vê e sente Deus, exatamente da mesma forma que Cristo via e sentia Deus. Ou seja, Deus é nosso Pai. Deus, além de nosso Pai, é também nosso melhor amigo. Por que eu falo isso? Na definição dos desejos, e os desejos eles variam, né? Então, meus desejos, por exemplo, quando crianças, era de um jeito. Na adolescência, foi outro. Na juventude, foi outra. E agora que eu já estou um jovem adulto, né, 52 anos, então os meus desejos são outros, as minhas aspirações são outras. E a gente precisa, acho que, graças a Deus, eu conheci Seichonoye na idade do meu filho hoje, 14 anos. Eles já nasceram no Bojo Seichonoye, mas eu conheci Seichonoye com 14 anos e eu tive, então, a orientação dos desejos corretos e sinceros. Eu tive a orientação da Seichonoye sobre esse Deus amoroso, né, desse Deus próximo, não Deus distante, não Deus que está a me julgar. E essa aproximação com Deus, ela vai permitir, então, que a sua oração ela seja uma oração gratificante. Né? Então, não, sabe, porque quando você ora para Deus com o conceito de que Deus ele está esperando você errar para poder lhe dar um castigo, então, até para você orar fica difícil também. Né? E os jovens, os adultos também precisam rever esse conceito. E quanto mais nós sentirmos que Deus é nosso Pai e que eu sou o filho amado de Deus, mais fácil, então, né, é para eu sentar e falar com Deus. Né? Mas quando você sente esse Deus,
aí você passa a confiar, acreditar, né, nos processos, porque muitas vezes a gente ora para Deus, e acredito que a gente deve daqui a pouco já começar a entrar com fatos concretos, né, exemplos concretos, mas não vou fazer isso ainda, mas a gente ora para que Deus concretize uma coisa, nem sempre a oração ela vai se concretizar do jeito que a gente quer, mas da maneira, sabe, mas para aquele desejo se concretizar, ele tem fases, ele tem, passo a passo que é a vontade de Deus. Então, por exemplo, se uma criança pede para o pai, me dá R$1.000, mesmo que ele tenha dinheiro sobrando, se ele é um pai sábio, ele não vai dar àquela criança R$1.000, porque ela não tem a maturidade para usar aqueles R$1.000. Então, se você tem um desejo, você quer muito aquilo, mas se você não está amadurecido o suficiente para você fazer o bom uso da concretização daquele desejo, então vai demorar um pouco mais tempo para que você concretize aquilo. Mas se a gente confia em Deus e sabe que Ele ama-nos de forma incondicional e imparcial, e Ele sempre está a nos orientar, e a razão nos diz que Deus, tudo que Deus faz com perfeição. Então, ou seja, aguardar o tempo de Deus. E aí as coisas vão se concretizando. Preletor Carlos, eu até quero compartilhar com os colegas, eu tive a alegria de iniciar na Seitianoye com 6 aninhos de idade no Kodomokai, né? Minha mãe... de criança, né? A Kodomokai, a reunião de crianças. Então, a minha mãe, preletora Ada, que hoje se encontra no mundo espiritual, ela me levou. No primeiro dia, a gente chegou numa reunião de pombas brancas e já me indicaram para ir na reunião do Kodomokai. E aí, mudou muito a nossa vida, porque antes ela ia na igreja católica. E ela acabou se separando do meu pai biológico, lá no Paraguai, veio para o Brasil, e o padre falou que ela não poderia continuar comungando e que ela tinha que sentar lá no fundo da igreja. E ela ficou muito triste. E foi convidada por uma amiga no salão de beleza onde ela trabalhava, a ir na Seitianoye. Quando ela chegou na Seitianoye, as pombas, seja bem-vinda, por favor, sente na primeira cadeira para a senhora escutar bem o que o preletor vai falar e tal. E eu já fui para o Kodomokai, e aquela alegria com que ela foi recebida mudou a nossa vida. E ela começou a praticar conosco os ensinamentos da Seitianoye. E eu lembro algo que me deixou bastante, eu tinha um desejo sincero com 9 anos de comprar uma bicicleta Monarch. Eu queria muito uma bicicleta. E aí eu pensei comigo, lá na reunião do Kodomokai, eu aprendi que se eu tiver um desejo e eu pedir para Deus, Deus vai me dar. Então eu vou ver se realmente isso funciona. Os ensinamentos da Seitianoye funcionam. Gente, e olha como é que a nossa mente é. Naquele mês, um político doou uma bicicleta para a nossa escola, que tinha 1.365 alunos. Eu nunca vou esquecer, gente. E eu comecei a praticar os ensinamentos da Seitianoye. A bicicleta ficava na diretoria, e todas as manhãs eu ia, antes de ir para a minha sala, eu passava na diretoria e conversava com a bicicleta. Bicicleta, muito obrigada por você existir, você vai ser minha logo, logo, tá? Porque eu aprendi na Seitianoye, quando a gente tem um desejo sincero, que a gente pede para Deus, isso acontece. Então, logo, todas as manhãs eu entrava. Um dia a diretora perguntou, Deise, tá tudo bem? Eu disse, eu só vim conversar com a bicicleta, diretora. Daí ela disse, você conversa com ela? Sim, eu quero levar lá para minha casa. E, gente, foi fantástico. Eu fui fazendo aquele trabalho espiritual, fui conversando com a bicicleta. Chegou no final do mês do sorteio, foi o diretor, eu lembro que a diretora, o vice-diretor e o político que doou a bicicleta, e aquela urna com as 1.365 nomes dos alunos, eles tiraram 3 nomes. Daí o vice-diretor falou assim, e o ganhador da bicicleta é o aluno? Ele falou, é uma aluna, é a Deise. Então, isso, gente, é Seitianoye. Olha só, né? Aí, vocês me permitem, né? Porque deve ter pessoas começando na Seitianoye, né? Quando a preletora Deise ela está dizendo, por exemplo, Kodomokai, a Seitianoye ela tem origem japonesa, né? Kai quer dizer associação. Kodomo
crianças. Então, seria Associação de Crianças. Então, quando a Seichoné começou a ser difundida entre os brasileiros, que é o nosso caso, que estamos os 4 aqui, né? Antes, ela era restrita entre os japoneses, então, a colônia japonesa. Então, naturalmente, acabava, quando começou com a gente, eram os nomes em japonês, né? Então, ficou fortemente gravado, né? Kodomokai, né? Pomba Branca, são reuniões de senhora, né? E que em japonês seria Shirohato Kai, ou seja, Associação das Pombas Brancas, né? Então, Kai, lembrando, é associação, ó, tá vendo? Já estão nessa diálogo, estão até entendendo um pouco de japonês. Então, o Kodomokai, né, que hoje a gente fala reuniões de criança, só nas reuniões em japonês é que fala Kodomokai, mas marcou muito a história da vida da gente. Né? E aí vocês veem, né, que lindo que é isso, professora Deise, né? Sabe, me emocionou pra caramba, né? 9 anos, tem um desejo sincero. E esse conversar, né, com o objeto, na verdade, a gente aprende que a matéria não é simples matéria. Né? A matéria ela é resultante do amor de Deus. Né? Então, ou seja, através do amor de inúmeras pessoas, desde o princípio lá da matéria básica, criou-se, não foi, né? Até chegar à bicicleta. E isso, cada um de nós podemos fazer daquilo que a gente mais deseja, sinceramente. Né? Me perdoe, né, ter, sabe, colocado esse adendo, mas acho que ficaria mais fácil para quem está começando agora entender, né? Como que marca a gente, né? E às vezes por que a gente acaba, né, automaticamente, esse programa aqui, ele é espontâneo mesmo, a gente acaba, né, trabalhando, mas muito obrigado, eu estou comovido, emocionado, imaginando você, a Deise, 9 anos de idade, vibrando lá, meu Deus, que lindo, viu? Graças a Deus. De fato, né, identificar quando o desejo não é sincero não é uma tarefa fácil, né? Sabe? Não é preciso a pessoa estar bem sintonizada, né? Então, essa orientação ela é muito importante, porque se formos pensar no jovem, no adolescente, né? Por exemplo, eu tenho vários alunos que estão na época de começar a escolher a profissão, estão terminando o ensino médio, muitos ainda não sabem o que vão fazer, né? Tem uns que a família quer que ele faça isso, mas ele não é o desejo dele, então ele não sabe se o desejo dele é real, se o desejo do pai é que é o verdadeiro, não é? Então, aí é que entra a importância da leitura do livro dos jovens, que os senhores falaram, né? A leitura desse livro. O livro dos jovens, quando a gente lê esse livro, ele vai despertando na gente essa, como é que eu vou dizer, essa alegria nata, né? E o desejo começa a surgir a partir daí, né? Ele começa a se perceber, né? Então, esse desejo sincero, né? Eu falo muito com os meus alunos, né? Vocês estão na época de escolher. Tudo é bom, mas faça sempre uma pergunta: eu vou ser feliz fazendo isso? Né? Eu acho que sabe? Eu vou ser feliz? Nunca deixem de fazer essa pergunta, né? Eu vou ser feliz fazendo isso? Então, se você se sente que não vai ser feliz, acho que você pode parar e repensar, né? E me coloca à disposição, se vocês quiserem conversar comigo, né? A gente pode conversar e eu passo algumas leituras, dou algumas dicas para eles. Às vezes eles procuram, perguntam a gente, né? Então, eu vendo vocês falarem de desejo sincero, ano passado a minha aluna estava em prantos na sala, porque estava em desarmonia com a mãe, e a mãe não confiava, não acreditava nela. Eu falei assim: vem cá, você está contando isso para mim, confia em mim. Por que você não faz oração de perdão para sua mãe? Eu te garanto que vai dar certo. E ela falou: eu vou fazer. Na aula seguinte, ela já chegou toda rindo. Professor, eu fiz o que o senhor falou, nossa, mudou. Daí a pouco ela conseguiu um emprego, ela estava em harmonia com a mãe, e essa harmonia permanece até hoje. Né? Aí entra a questão do desejo sincero, entra a questão da fé que nós falamos. Né? Então, como que é esse. Ele vai brotando, né? Ele vai brotando a partir do momento que a gente abre a mente. Né? A gente se predispõe. Né? Eu tenho que estar pronto para a mudança.
Né? Por isso é que tem o ditado, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? Olha, eu queria Então, você eu como acho meu que... professor, queria ter você meu professor, Crasso. Eu estou aqui, sabe, pensando, meu Deus, que privilégio, desculpa te cortar, mas como, sabe, que privilégio, sabe, os alunos têm em ter você como professor. Meu pai, né? Que lindo, viu? Tá? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu falo com eles, aprender matéria, seja lá o que for, no meu caso inglês, vocês aprendem a hora que vocês quiserem. Mas tem coisas que vocês, se vocês não, se a gente não trabalhar isso agora, vai passar o momento, né? O que você tem que viver agora, você não vai viver depois, né? Então então essa orientação é muito, porque eles pegam confiança, né? Aí você vai demonstrando e eles começam a confiar. E a nossa responsabilidade vai só aumentando a partir daí, né? Então, Você sabe, Sete preletor não é Crasso, maravilhoso. Sim, você sabe que agora o preletor comentando isso né, dos seus alunos, nessa época que tinha 9 anos, eu tinha dois irmãos mais velhos, né, que minha mãe, que nós morávamos juntos num quartinho, e daí, quando nós começamos a praticar os ensinamentos da Seitinoye, minha mãe falava assim, nós somos prósperos, vocês, meus filhos, serão futuros doutores que vão ajudar a humanidade. E aí ela falou para o meu irmão mais velho, meu irmão tinha 14 anos na época, Jorge, o que você quer ser quando você se formar? Eu quero ser político. Ela, pegue o cabo de vassoura e faça teu discurso. E ele falou assim, pueblo paraguaio. Ela, não, filha, você quer ser político paraguaio? Sim, mãe. Então vamos aplaudir o grande político. E você, Wilson? Ah, eu quero ser advogado. Eu quero ser empresário. Vamos aplaudir. E você, Deise? Eu também quero ser advogada de Deus. Gente, o meu irmão hoje, esse de 14, ele foi vereador, prefeito e hoje é senador no Paraguai. O meu outro irmão é empresário também lá. E eu aqui no Brasil sou advogada, preletora, muito feliz, graças aos ensinamentos da Seitinoye. Então, realmente é maravilhoso, gente. Que lindo, preletora, lindos relatos, lindos relatos. De fato, a gente até introduziu um pouco da discussão do tempo, né, para a concretização desses desejos. Às vezes pode ser mais rápido, às vezes pode demorar mais um pouco, mas qual que deve ser a nossa postura quando está demorando para a concretização desse desejo, preleitores? O que é que você acha, preletor? Começa pelo Exato, Crasso hoje, preletor né? Crasso. Eu já ia perguntar, Pleito Crasso, qual deve ser a nossa postura quando tá. um desejo está demorando a ser concretizado? Bom, essa compreensão, né? Ela é desenvolvida. Então, acho que o principal é a gente tranquilizar. E, nesse sentido, a Seitinoye nos ensina a meditação Shinsokan, né? Que eleva a nossa mente. Né? Então, é aprender a elevar a nossa mente no lugar onde é tudo harmonia, onde tudo já está realizado e manter ali a nossa mente. Acreditar, né? Aí nós vamos voltar a falar da fé, né? Acreditar que aquilo já se realizou, tranquilizar e ter a certeza. Não, já deu certo. Né? Passei por isso no meu vestibular. Lá, eu já era preletor, estava fazendo a prova, e eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta. Aí eu virei assim, pera lá, eu sou ou não sou Seitinoye? No meio da sala, eu parei, botei a prova entre as mãos e fiz a meditação Shinsokan. Né? Deve ter dado certo, porque eu passei. Né? Então, aí a gente tranquiliza a mente, eu acho que é isso que é muito importante, né? A gente manter a calma, tranquilizar, porque no mundo da imagem verdadeira, no mundo de Deus, não tem tempo. Quando ele acontece, é porque é o agora. Não tem o tempo é a medida nossa. Não é? E a nossa ansiedade, essa pressa de querer fazer as coisas, não nos deixa perceber o momento. Então, muito importante aprender a tranquilizar, a, né, acalmar a mente. Para isso, nós temos a meditação Shinsokan, nós temos outras orações, né, dentro da Seitinoye, que nos ajudam a manter a tranquilidade, a calma, para que o desejo se realize. E ele, com certeza, ele se realiza. Né? Não tem
um desejo na Seitonoye que não se realiza, né? O principal, né? Eu lembro que quando eu cheguei a Seitonoye por uma palavra. Eu estava trabalhando, eu entrei na sala da minha chefe, ela conversando com os meus colegas, e naquele momento que eu entrei, ela falou: Seitonoye é bom. E o que ficou gravado na minha mente foi isso: Seitonoye é bom. Eu quis conhecer Seitonoye porque Seitonoye é bom. E fui conhecer Estonela até hoje, né? Uau. Então, essa, isso brota, né? Isso brota, isso nasce. Então, essa tranquilidade, essa certeza é que a gente desenvolve através dos ensinamentos, da leitura dos livros, das práticas, né? Principalmente da meditação Shinsokan, né? Então, isso aí é que eu acho que é a questão do tempo. Tranquiliza, mantém a mente calma, né? Faça as práticas da Seitonoye, que tudo já deu certo. Perfeito. Sabe, eu Todos gostaria, né? concordam? Eu concordo, né? E gostaria até de dar algumas dicas de alguns expedientes que a gente tem na Seitonoye que pode ajudar a conduzir a mente, né? Porque o problema é disciplina, né? Então, quando a gente tem um ideal, a gente tem um sonho, né? E até essa tranquilidade que o Pretor Crasso nos traz, eu acredito que está muito ligada à questão da disciplina. Eu tenho aqui em minhas mãos a caderneta de milagres. E aqui é muito interessante que você, nessa caderneta, a gente tem aqui o início, o término, você coloca os seus dados aqui. E quando estávamos noivos, eu e minha esposa, a gente tinha um desejo muito grande de comprar o nosso apartamento, porque nossos amigos, né, preletores, muito próximos a nós, o preletor Oshima, o preletor Roberval, à época, eles nos diziam o seguinte: olha, não vá, vocês vão casar agora, não vá pagar aluguel, né? Depois não consegue sair, já compra direto um apartamento. Mas quando você olha, né? Quando sabe, você tem um desejo, mas se você fica preso a questões materiais, você se limita. Eu já era preletor da Seitonoye, era líder da iluminação, mas ainda tinha aquelas limitações que eu trazia do passado. Mas minha esposa, que hoje é preletora também, ela já não tinha essas limitações. E aí, sem que eu soubesse, ela fez o quê? Comprou a caderneta de milagres e escreveu lá que ela, né, para Deus, né, ela descreveu como ela queria. E aqui tem todo como é que você faz, né, as práticas que tem que fazer, né, então, a leituras de orações e tudo mais se deve fazer nessa caderneta. E ela pediu: olha, senhor, eu quero uma casa, um apartamento de 3 dormitórios, que tenha piscina para adulto e criança, que tenha elevador, que tenha quadro de esporte, isso e aquilo. Mas, financeiramente, a gente não tinha recursos para isso. Resumindo a história, né, usando o poder da palavra, a gente achou esse apartamento, né, que no primeiro momento a gente saiu para visitar um apartamento que eu tinha visto num recorte de jornal, mas eu tinha perdido esse recorte. 6 meses depois, eu encontrei tal do recorte de jornal. Falei: mas será que é a mesma coisa? Que dizer que podia mudar dando R$ 10.000 de entrada usando fundo de garantia. E a gente foi visitar isso, sabe, minha filha mais velha já vai fazer 26 anos, então imagina quando foi isso. E aí a gente foi lá, só que na entrada, então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem um desejo, né, e aparece outro para tentar, e faz você desviar do caminho. E aí tinha uma outra propaganda, né, que era muito mais em conta, e a gente foi visitar, mas era um apertamento do que um apartamento. Então ele era bem, sabe, simplesinho, bem apertadinho mesmo. E aí o corretor: olha, essa é a última unidade. Se você não pegar, você não vai deixar para depois, não vai pegar. E aquela pressão, né, me deixou perdido, mas minha esposa falou: não, eu não quero esse, vamos ver o outro. E aí vem o preletor que estava comigo e te fala: olha, quem dedica a vida tanto a Seitonoye como vocês fazem, com certeza Deus já reservou. E aí vai mais uma dica, né? Para você poder concretizar também seus desejos, precisa acumular virtudes, né? Isso é muito importante. Se você não tem virtudes, porque quem planta, colhe, né? E a gente... e aí falou: então tá bom, vamos ver esse outro apartamento. E quando chegamos lá, eram 18 andares, piscina, as 2 piscinas que minha esposa tinha idealizado, pedido para Deus na caderneta de milagres,
quadra de esporte, tinha playground, e a gente, 2 elevadores, e quando chegamos no apartamento, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar que não dá para a gente comprar? Vai ficar mal, porque eu sou preletor da Setionoye. E aí eu vi e falo assim, né, para o corretor, olha, se fosse 5 mil menos, eu poderia comprar. Aí o corretor vai, coça a cabeça, e de repente ele fala assim, olha, a imobiliária vai me matar. Esse é o último andar, esse é o último apartamento do primeiro andar, e como ele é decorado, não poderia vender, mas ele custa 5 mil menos, eu vou vender para vocês. E olha só que bacana. Aí não tivemos opções. A gente simplesmente foi lá, né, compramos, mas aí foi o quê? A fé da minha esposa. Tá vendo? Então, até hoje eu aproveito dessa fé que ela tem, sabe, dessa convicção que ela tem, né, para ir naquilo. Então, todos os desejos que a minha esposa tem se concretizam. E eu aprendi, então, eu tenho aprendido com ela, né, a manter esses desejos e ir até o fim, porque no final as coisas sempre vão dar certo. Doutor Carlos, eu tenho também uma dica. A líder da iluminação, Roberta, falou sobre o tempo, né? E eu, desde os 15 anos, que eu já estava na Associação dos Jovens da Setionoye, meu livro de cabeceira é o livro dos jovens, eu fazia oração para encontrar minha alma gêmea, sabe, Roberta? Só que daí eu fui namorando, e chegando aos 30 anos, e a alma gêmea não chegava. Aí eu falei para minha mãe, que já era preletora, disse assim, mãe, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está impedindo, algum obstáculo que está impedindo que o meu querido, minha alma gêmea, chegue perto de mim. E aí eu fui fazer uma análise junto com a minha mãe, e eu percebi que eu tinha mágoa ainda lá no fundo do meu subconsciente do papai biológico, porque depois eu tive o meu pai Ladislau, que casou com a minha mãe, mas eu tinha o meu pai biológico também, que eu tinha muito carinho, e eu descobri que lá no fundo ainda guardava alguma certa mágoa, porque quando eles se separaram, houve uma traição, aquelas coisas aradas, e ficou lá. Então, eu peguei e comecei a fazer a oração do perdão, que tem no livreto, no livro da Shinsokan, né? A meditação Shinsokan. Nós temos tanto a oração para encontrar a alma gêmea, como a oração do perdão. E fui até o Paraguai, onde residia meu pai biológico, pedir perdão a ele. Falei, papai, ainda falei em espanhol, papai, eu quero que você me perdoe, eu te julguei, eu te condenei, eu, como filha, só tinha que agradecer você ter me dado a vida. E por isso, até hoje, todos os homens que se aproximavam de mim, que eu namorava, eu não conseguia vê-los como verdadeiros filhos de Deus, e eu não conseguia realmente encontrar minha alma gêmea. Me perdoe. Aí ele disse assim, não, filha, eu que te peço perdão. Eu me separei da tua mãe, eu perdi uma família linda, me perdoe, filha. E aí a gente, né, se reconciliou. Gente, eu voltei em julho do Paraguai. Isso foi em julho, eu fiz aí o meu projeto Prosperidade, coloquei a foto lá no cartolina do meu futuro noivo, que eu não sabia ainda quem era, coloquei a foto do Brad Pitt, da Angelina Jolie, tirei o rosto dela e coloquei o meu, comecei a orar todas as noites. Eu pedi perdão para o meu pai em julho. Em setembro, eu conheci minha alma gêmea, meu esposo, com quem eu estou casada até hoje, e temos 3 filhos. Então, a Setionoye é algo maravilhoso que transforma nossas vidas, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Muito obrigada. Sem dúvidas, preletora. Você estava falando aí da Caderneta de Milagres. Foi o primeiro livro da Setionoye que eu dei para minha sobrinha, aos 9 anos. Hoje ela é mãe e essa caderneta caminha com ela até hoje. E tudo que ela colocou na Caderneta de Milagres sempre conseguiu. Da faculdade, tudo, essa caderneta caminha com ela até hoje. Tá? Que lindo. Então, estou falando, eu lembrei disso. E já que a gente está falando de dicas, né, de ferramentas, tem uma outra, sabe assim, um outro expediente de salvação que nos ajuda a concretizar os sonhos, que é a oração da cura divina, que carinhosamente os adeptos da Setionoye passou a chamá-la de forma humana, né, por causa do bonequinho,
né? Acredito que deva estar passando aí para vocês aí o modelo disso aí. Então tem um bonequinho de um bonequinho humano, e aí pessoas começaram a chamar a forma humana, olha, faça a forma humana que ela é poderosa, e lá tem os desejos no verso, que você pode escolher aquele desejo que você quer que se concretize na tua vida. Então, vai desde a manifestação da sua origem divina, que nós chamamos de imagem verdadeira. Na imagem verdadeira é quando você, por exemplo, olha, eu quero manifestar o meu eu verdadeiro. A gente começou falando disso, né? Identificar quem de fato eu sou. Eu sou esse corpo carnal ou eu sou um ser espiritual? E ali, né? Então, a imagem verdadeira é mais do que só o ser espiritual. Na verdade, é o ser divino, né? Criado à imagem e semelhança do Pai. Então, esse daí é a imagem verdadeira. Mas vai passar aí por concretização dos planos, sonhos, né? Até de parto sem dor, para ter uma ideia, é possível pedir. Então, tem lá a relação dos desejos. E aí, o que acontece? A pessoa preenche, ela pode escolher que seja de 1 mês, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai colocar o desejo, vai para São Paulo, onde está a sede central da CITIANA do Brasil, e lá na sede central tem a torre de luz, né, que é fácil quando você desce do metrô Conceição e vai em direção ao metrô Jabaquara, logo vai identificar, assim, lá na Engenheiro Armando de Arruda Pereira, vai identificar logo longe aquela torre, né, muito bonita. E eu já tive o privilégio de orar lá para as formas humanas. Olha, é a coisa mais linda, um dos momentos mais emocionantes que eu tenho, quando eu estou em São Paulo e tenho a oportunidade de ir lá naquela torre, dedicar a oração. Durante 6 momentos, durante 1 hora, é realizada a meditação Shinsokan, que o preletor Crasso falou, né, por um oficiante, um preletor oficiante da Seicho Noe. É feita a leitura da Sutra Sagrada, é feito recitações, lido orações, sempre direcionando para que aqueles desejos ali apresentados perante Deus se concretizem. Né? Então, uma ferramenta extraordinária que você pode usar para a concretização dos seus desejos, desde que você já tenha certeza de que é um desejo sincero. Já que a gente falou desejo sincero, e quando um desejo não é verdadeiro? É quando aquele desejo prejudica alguém. Né? Então, por exemplo, eu gosto tanto, sabe, daquela pessoa lá, mas já tem namorado. Né, já tem namorada, mas eu desejo muito, quer dizer, isso já não é um desejo real, né? Então, desejo real é aquele que não vai prejudicar o outro, né? Agora, e confiar em Deus é deixar que, na hora certa, como a gente vem falando daqui, as coisas vão acontecer. Né? Nem sempre vai acontecer no nosso tempo, mas o preletor Crasso falou muito bem. Tempo é algo que nós acrescentamos, nós é que criamos. Para Deus não há esse limite do tempo. Confiemos em Deus, né? Confiemos no nosso desejo sincero. E aquilo que você deseja, que é do verdadeiro e que é do seu fundo do coração, se você se dedicar a ele, sabe, você vai conseguir concretizar. Mas tem que ir até o final. Tem que, né, tem hoje, olha que interessante, uma pessoa comentou comigo assim, como a gente ia gravar esse programa, e aí eu falei, tenho que ir no barbeiro, tenho que, sabe, deixar mais bonita a barba, o cabelo, e aí a gente estava conversando lá, e ele me falou de uma entrevista que ele viu de um conterrâneo seu, Roberta, né, aí humorista, que, conversando com um outro grande humorista já falecido, ele falou, não, vá para o Rio de Janeiro que você vai trabalhar comigo. E ele arrumou dinheiro emprestado, foi para o Rio de Janeiro, chegou lá na emissora ali, mas falou, não é assim, isso e aquilo, enfim, nem foi atendido. Volta para o Ceará, né? Mas ele não desistiu do sonho, não desistiu do desejo que ele tinha. E aí ele junta mais dinheiro, diz que volta para o Rio de Janeiro, e ali vai ser locutor, ali vai fazer uma série de outras coisas que é diferente, né, daquilo que a princípio ele queria, mas de alguma forma é como se ele confiasse em Deus, né, que às vezes você precisa ir por caminhos que não são aqueles que você está indo. Né? Então, por exemplo, a pessoa, aqui no livro Ciências da Oração, né, tem um relato de uma senhora que ela tinha um desejo, e aí a senhora Mann pergunta para ela,
olha, mas você tem alguma restrição que você não... eu não gostaria de trabalhar em serviços domésticos. E ali o mestre Marcelo Taniguchi está explicando que você não deve limitar assim. Eu quero tal coisa, eu tenho um desejo, mas não quero fazer isso. Porque a gente não sabe quais são os caminhos que Deus está preparando para a gente chegar até lá. E aceitar com gratidão, sabe, os caminhos que aparentemente são diferentes daquele desejo. Mas se você trilhar com gratidão, com confiança em Deus, né, e sem perder de vista aquilo que você quer que Deus vai concretizar, finalmente você vai concretizar lá. E esse humorista cearense venceu depois de 2 anos, quase 3 anos, é que ele foi começar. E hoje é um humorista consagrado em todo o território. Achei que era nada por acaso, né, ouvir essa história no momento que a gente estaria fazendo esse programa. Muito obrigado. Sem dúvida, preletor. Na verdade, esse é um tema, né, que realmente dá pano para manga. E é claro que a gente não vai conseguir encerrá-lo aqui, mas desde já agradeço, né, a cada contribuição, aos estudos, aos relatos que os senhores puderam agregar a esse programa Diálogos. Já estamos nos encaminhando para o encerramento do programa e por isso mesmo gostaria que cada um pudesse deixar aqui suas considerações finais, de repente indicar mais alguma literatura da Seiichi Onoye para que as pessoas que nos assistem possam aprofundar, né, no conhecimento dessa verdade. Então, podemos começar com o preletor Crasso? Sim. Caro amigo, você que está nos assistindo aí, né? Se ainda ficou aquela dúvida, se você ainda não sabe o caminho, né? Nós temos algumas literaturas, né? Na verdade, a Vida, volume 7, ele fala do princípio do relógio de sol, né? Que é a forma da Seiichi da gente ver as coisas, que tem muito a ver com essa questão do tempo, né? Da espera. E eu vou sugerir para você o livro Vida Vigorosa, do preletor Ryotaro Kawata. Ele, para mim, é um grande exemplo de fé, né? De persistência, é um grande exemplo da própria filosofia, do próprio movimento Seiichi Onoye. Então, o livro Vida Vigorosa, do preletor Ryotaro Kawata, né? Vale a pena ler. Leia, que eu tenho certeza que durante a sua leitura você já encontrará o seu caminho, já terá compreendido qual será o seu verdadeiro desejo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada. Preletora Daisy? Eu vou indicar o livro Oração Tem Força, Oração Tem Poder, do nosso querido preletor Heitor Miyazaki, que ele é fantástico. Nós temos, olha, uma vastidão, né, de literaturas na Seiichi Onoye. Já falamos alguns, a Ciência da Oração, o preletor Carlos Alberto acabou de falar, né? E eu quero agradecer este momento, agradecer a vocês, queridos colegas, preletor Carlos, preletor Crasso, líder da iluminação Roberta, a todos os ouvintes. Saibam que nós somos muito felizes com as práticas, com a vivência dos ensinamentos da Seiichi Onoye. Muito obrigada, um ótimo... eu espero encontrá-los nas nossas atividades presenciais. Um abraço. Preletor Carlos? Sim. Então, vamos lá, a gente falou de alguns livros bastante importantes aí, né, como o livro dos jovens. Mas eu disse que o livro dos jovens deveria ser o nosso livro de cabeceira, né? Então, ou seja, esse daí é fundamental. Mas tem um outro que eu gostaria de indicar, que é Você é Dono de Potencialidade Infinita, né? Então, é um livro também extraordinário que vai agregar muito para você. Mas uma coisa que eu aprendi nesses quase 38 anos de prática da Seiichi Onoye foi o seguinte, que nada é mais poderoso do que você... Porque, assim, a gente tem desejos, tem sonhos, tem ideais, mas às vezes a vida nos prega peças que faz com que a gente acabe meio que desistindo daqueles sonhos, daqueles desejos. Mas se você está participando de uma reunião, como, por exemplo, as reuniões da Seiichi Onoye presencial, então, mesmo que você sofra, eventualmente, alguns reveses na vida, você não desiste.
né? Então, porque lá na associação local, a associação local é onde acontecem as nossas reuniões semanais, né? Ali há uma coisa mágica, né, que você vai ouvindo relatos de pessoas que conseguiram vencer dificuldade, pessoas que falam, olha, eu estava desistindo, mas aconteceu tal coisa, e aí você fala, opa, pera lá, eu estou desistindo, mas por que eu vou desistir? Então, convidar a você, né, participar, é legal estar aqui na rede social, no YouTube, a gente pode ouvir o que quiser, quantas vezes quiser, quantos preletores a gente desejar, mas eu vou dizer uma coisa, nada substitui o calor humano, né, de você estar lá naquele lugar aconchegante, às vezes não vai ter um número assim exagerado de pessoas, mas vai estar a quantidade de pessoas suficiente para nos sentirmos acolhidos, né, para fazer com que a gente sinta-se amado. Né? É isso que eu gostaria de concluir e terminar, então, a minha participação no Diálogos de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos preletores. Reforço também aqui, então, minha gratidão por esse programa, esse momento de estudo, né? A você que nos assiste, que acompanhou durante esse momento o programa Diálogos. Também, né, convido a cada um que se faça presente nas nossas atividades, inclusive para adquirir as obras que foram citadas aqui, né? Vocês podem adquirir nas regionais, nas associações locais e também na livraria virtual da Seite Onoye, cujo site é livraria.sni.org.br. E aí vocês vão poder ter todos esses livros grandiosos ao alcance das suas mãos. Muito obrigado, muito obrigado. Esperamos que tenham desfrutado dessa noite, desse programa Diálogos. E lembrando, todas as sextas, às 20 horas, nós temos conteúdo novo por aqui. Voltem sempre e compartilhem o nosso canal. Muito obrigada. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seite Onoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!